Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui um novo guia de estudos para a certificação da Azure ADP 900. E aqui é um guia bem básico com cronograma de estudos, dica de material e materiais gratuitos e oficiais da própria Microsoft. Esse guia é para você ser aprovado ali em menos de 2 dias, porque eu creio que é possível ali em 2 dias você estudar para essa prova, porque é uma prova bem básica. Então, bora lá. O que é esse desafio, né? São ali mais ou menos 2 dias para você estudar e conseguir fazer a prova da certificação. Eu coloquei alguns passos aqui, né? Como se fosse uma linha do tempo. Então, primeiro a gente precisa entender a prova, depois a gente precisa marcar a prova, depois a gente seleciona o material, divide o tempo, e aí depois a gente começa a estudar, faz a revisão e pronto, faz a prova e é aprovado. Bem simples, prático, e foi isso que eu fiz e vou mostrar para vocês o resultado final. Agora vamos entender um pouco mais sobre a prova. Primeiro, a prova, ela foca nos conceitos básicos de dados, da parte de dados da Azure. Então ela avalia conceitos bem básicos, ela vai te perguntar o que é um SQL, o que é um NoSQL, a diferença dos dois, quando usar um, quando usar outro. Tem algumas poucas perguntas ali que vão perguntar sobre qual o melhor serviço nesse caso, qual o melhor serviço da Azure nesse outro caso. Isso são perguntas até um pouco mais difíceis, mas eu me lembro de responder umas 5 ou 6 no máximo dessas questões. Essa prova DP900 ela é o próximo degrau, depois da AZ900, que eu cobri no vídeo anterior, e ela também serve como porta de entrada para outras certificações da Azure. E quais são os principais tópicos abordados nela? São conceitos básicos de dados, como eu comentei, dados relacionais, que é o SQL, e não relacionais, que é o NoSQL. E também a parte de análise de dados, principalmente com Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft também, e algumas outras ferramentas que tem ali. Vocês vão notar ao longo dos estudos que são ferramentas bem básicas ali, não tem nenhum problema para utilizar. Então ela é uma prova, como eu falei, de nível básico, ela está disponível em inglês e nesse tanto de idiomas também, além do português. Eu recomendo você fazer ela em português, apesar de ter alguns termos que a tradução tá meio diferente, tá meio engraçado assim, é uma tradução literal. Durante a prova você consegue clicar numa opção e voltar ela para a opção original em inglês. Só que se você selecionar só em inglês, quando for marcar a prova, você não consegue traduzir para o português. Então a recomendação é faz em português, na questão que você tiver dúvida, você traduz ela para inglês dentro da própria ferramenta. Ela custa ali aproximadamente $59 e ela pode ser feita online ou presencial. Eu recomendo o presencial, se tiver essa possibilidade de você fazer no centro credenciado da PersonView. Não tem diferença de preço, então nesse caso eu não vejo por que você fazer online se você pode fazer presencial. Agora tem cidades que não tem um centro presencial para fazer a prova, e aí é melhor realmente fazer online. Para ser aprovado é necessário uma pontuação mínima de 700 pontos ou mais. Se eu não me engano, a pontuação dela vai até 1000 pontos, e tem entre 30 e 50 questões, e o tempo máximo é 45 minutos. Esse tempo de 45 minutos aqui, você consegue fazer 10 provas dessa aqui. Vocês vão ver que foi, pela minha experiência, foi bem tranquilo. O dia zero, né? Um dia anterior ao dia que você vai começar os estudos. O que eu recomendo? Primeiro você vai entender o que é a prova, mas basicamente foi os tópicos ali que eu já mencionei. Depois você vai marcar a prova, e essa é a minha dica. Primeiro você marca a prova e depois você estuda. Você pode marcar a prova para daqui uns 3 ou 4 dias para frente, que aí você tem um tempo ali para descansar, estudar, enfim, cada um marca da maneira que preferir, mas a minha recomendação é essa. Depois você vai selecionar os materiais para estudos, que é os materiais que eu vou recomendar aqui, e por fim você vai dividir o tempo de estudos. Para marcar a prova, você entra no site oficial do Microsoft Learn, e agora a gente vai passar um passo a passo ali de mais ou menos como que é para marcar essa prova. Aqui você vai pesquisar no Google o código da prova, DP900, e aí já vai cair direto no site oficial da Microsoft. Depois você vai agendar exame, vai logar com a sua conta Microsoft, vai preencher os dados aqui, são uma série de dados que pede. Nesse primeiro é só e-mail e o país, a região. Agora você vai precisar colocar seu endereço. Depois você vai selecionar, você vai ser redirecionado para o site da PersonView, e aí você pode escolher presencialmente um teste ou fazer online. Como eu recomendo, se for possível, faça presencialmente. Você seleciona o idioma do exame, então ali eu selecionei português. Você lê os termos, eu sei que você não lê, eu também não leio, infelizmente. Lê mais algumas coisas aqui. Isso aqui é importante, ele explica, né? Para você chegar antecipado no local para fazer a prova, para você trazer um documento seu, enfim, você vai lendo aqui, também explica sobre remarcação e cancelamento. Aqui você seleciona o local que você quer, você coloca a cidade ali em cima, ele vai te dar os centros perto. Depois você vai clicar no que você deseja, vai aparecer um calendário com os dias disponíveis. Embaixo ele já vai sugerir um horário, se você gostar, você clica em fazer agendamento, se não, você clica onde eu circulei em vermelho ali, que está escrito explore mais vezes. E aí vai abrir as opções, e aí você vai conseguir selecionar outros horários que estão disponíveis. Depois ele vai pedir para você revisar as informações. Se você tiver um código, um voucher ou alguma coisa, você coloca ali, e depois você seleciona o tipo de pagamento. Aqui eu paguei no cartão de crédito, se eu não me engano, só tem essa opção disponível, e precisa ser um cartão internacional porque ele cobra em dólar. Então, se o seu cartão é internacional, você consegue fazer o pagamento. E provavelmente vão cobrar IOF. E depois vai chegar no seu e-mail esse comprovante. Aqui é um exemplo de outra prova que eu fiz, que foi do vídeo passado, a Z900, e aí tem ali as informações, né? Eu tive um desconto de 50%, então a minha prova saiu por $29,50, e essa fatura vem pro seu e-mail. Então, a gente já passou ali do primeiro passo, que é marcar a prova. Agora vamos selecionar os materiais para estudo. Quais são os materiais disponíveis para estudo? Então a gente tem o material oficial, que é da própria Microsoft Learn. A gente tem na Udemy alguns cursos, são cursos mais mastigados ali, né? Já é um conteúdo mais fácil de entender. Tem o YouTube, que a vantagem é que são um conteúdo gratuito. Tem a
Exam Topics, que são simulados gratuitos. Você consegue ver algumas questões ali e responder. São simulados bem parecidos com os da prova. Primeiro, Microsoft Learn. É um material oficial. Todos os links eu vou deixar na descrição. Você vai conseguir conferir. Na Udemy tem esse simulado. Nesse caso, eu acho que não precisa, porque o simulado gratuito da própria Microsoft já atende bem essas questões. Em inglês, a gente tem esse curso. Aqui o professor faz uma brincadeira, né? Que você vai estar preparado em um dia. E realmente, 2 dias ali dá para você preparar para tirar essa prova. O mesmo professor tem os simulados ali, porém em inglês. Agora no YouTube, eu recomendo que você vá lá no YouTube, coloque DP900 e filtre por playlists. E ali você vai achar várias playlists ali com as dicas dos conteúdos da prova. Tem esse canal também que eu gosto muito, que é o Free Code Camp, que também tem vídeo dessa certificação. Agora, para questões mesmo, né, questão do simulado, tem esse Exam Topics, e aí você vai entrar no site, coloca o código DP900 e coloca buscar. E agora, o que eu usei para estudar e o que eu recomendo para vocês? Primeiro é o guia de estudos da própria Microsoft. Aqui a gente consegue ver o que vai ser cobrado na prova. Ele cobra esses 4 tópicos aqui. Escrever os principais conceitos de dados, pode cair de 25% a 30% das questões. Identificar considerações sobre os dados relacionais na Azure, de 20% a 25% das questões. Escrever considerações sobre o trabalho com dados não relacionais na Azure, 15% a 20% das questões. E descrever uma carga de trabalho de análise no Azure, 25% a 30% das questões. E aqui ele vai destrinchando cada tópico, né? Por exemplo, esse primeiro aqui é descrever os principais conceitos de dados. A gente tem o item aqui e as especificidades aqui mais para baixo. Recomendo você ler só para ter uma noção do que vai cair na prova. O segundo material, que é imprescindível, é esse curso da própria Microsoft também, Introdução aos Dados do Microsoft Azure, é o curso oficial da certificação, DP900. E aqui também você consegue aprender ali alguns conceitos básicos, algumas outras informações. Agora, do YouTube, o que eu recomendo? Essa playlist do canal da Cloud. Essa playlist aqui é baseada naquele curso oficial, porém a professora aborda de uma maneira diferente. Outro curso que eu também recomendo é do professor Henrique Eduardo, também é baseado no curso da Microsoft, porém com uma abordagem diferente. Por último, mas não menos importante, o simulado oficial da Microsoft. Vou também deixar o link aqui na descrição, clicou nele e pode começar a responder as perguntas e no final ele vai te dar a quantidade de erros e acertos. Então a gente já marcou a prova, selecionou o material para estudos e agora falta só dividir o tempo de estudos. Bom, primeiro, todas as provas da série 900 são provas bem fáceis, são extremamente fáceis para quem já tem pelo menos uma experiência ali de trabalho com essa área de programação. Mesmo que você não conheça tantos conceitos ali de computação em nuvem, é uma prova extremamente simples. Então eu recomendo você não ficar estudando muito, gastar mais de uma semana estudando para tirar uma certificação básica dessa. O que eu recomendo, né, foi mais ou menos o que eu fiz. Primeiro eu fiz o simulado, porque eu já tinha uma noção do que ia cair na prova e eu queria saber como que eu estava sem ter estudado. Então fiz o simulado, anotei a quantidade de acertos que eu tive. Fiz o curso oficial da Microsoft Learn, fiz o curso do canal da Cloud, da professora, depois eu fiz o simulado de novo. Isso tudo em um dia só. Depois, no segundo dia, eu fiz o curso do professor Henrique Eduardo, também no YouTube, de graça, sem pagar nada. Depois eu fiz o simulado e por fim eu fiz a prova. Marquei a prova ali, mais ou menos no horário do almoço. O simulado você gasta aproximadamente 10 minutos para responder. Curso da Microsoft Learn, 2 horas. A playlist 1 do YouTube, que é esse curso do canal da Cloud, são 5 horas, mas você pode assistir na velocidade 1.75x, porque é bem simples, então você consegue acabar ali em 3 horas. A outra playlist, que é do professor Henrique Eduardo, você também consegue assistir em 2 horas se você assistir na velocidade 1.75. Então 2 dias ou 3 dias ali é mais do que suficiente para você tirar essa prova. A gente acaba por aqui o dia 0, que é a questão de conhecer a prova, marcar a prova e selecionar os materiais e dividir o tempo. E como que foi a minha prova? Na minha prova caiu aproximadamente 35 questões. Eu gastei ali 10 minutos para fazer a prova mesmo. Eu gastei mais tempo, porque lá no lugar da prova você tem que assinar um papel, a pessoa te explica como que funciona a prova, que você não pode levantar, se você quiser fazer alguma coisa tem que levantar a mão, tem uma série de procedimentos ali que a pessoa gasta um tempo explicando. E o meu resultado foi 805 de 1000. Então essa pontuação, né, é maior do que 700, então eu fui aprovado. E aqui eu fiz no dia 4 de setembro de 2025. Fui aprovado, foi bem tranquila a prova, como eu disse. Então esse foi o resultado final. Eu fui aprovado, ganhei um certificado e enfim. Agora, dicas finais. A prova é muito tranquila. 1, 2 ou no máximo 3 dias de estudos ali, cada um de vocês consegue tirar essa prova. Ela é muito parecida, as questões são muito parecidas com o simulado oficial do Microsoft Learn. Foram poucas perguntas sobre serviços específicos da Azure, são perguntas mais do tema geral dessa parte de dados. São perguntas bem básicas, por exemplo. Caíram para mim, acho que 3 ou 4 questões sobre CSV. Uma perguntava o que significava o termo CSV, a outra dava um exemplo lá de alguns dados e pedia para eu selecionar qual formato que era mais parecido com o CSV, e a outra dava um
caso de uso e perguntava qual que era o melhor formato para usar nesse caso, para vocês verem ali que o nível é bem básico da prova. Mas depois que você for aprovado, o que você vai fazer? Bom, primeiro é comemorar a sua vitória, o segundo é se preparar para a próxima etapa, porque aqui a gente nunca para, né? Eu selecionei algumas outras certificações aqui e acho que vocês vão gostar. A primeira é essa AI 900, que é de inteligência artificial. Depois a gente tem a SC 900, que é de segurança. Fechando a série 900, a gente tem a GH 900, que é do GitHub. Todas essas da série 900 são bem básicas, então você não precisa de uma semana de estudo, um mês de estudo, 2 ou 3 dias ali tá mais que o suficiente. Temos também a GH300, que é do Copilot. Essa eu tô pensando em tirar ainda. Tem a AZ104, é a evolução da AZ900. Ela é para quem mexe mais com a parte de administração ali, né, da cloud. Ela é nível intermediário. E tem a AZ204, que é a próxima que eu vou tirar, que é a parte de desenvolvimento usando ferramentas ali da Azure. Então provavelmente deve ter um vídeo em breve. Então é isso. Se você gostou e se eu te ajudei, deixa o like, favorito, se inscreve no canal, comenta aí embaixo, faz qualquer coisa. Depois que você passar na prova, volta aqui para contar como foi a experiência. Valeu, galera, e até mais.